Vai começar. Vai começar a nossa live. Quem estiver entrando já vê por mim, por favor, se o som tá ok. Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live nossa de segunda-feira. Mais uma live de medicina felina. É sempre um prazer estar com vocês na segunda. Quem estiver entrando já fala para mim, por favor, se o som tá ok. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante, que a gente vai falar sobre sedação no paciente felino descompensado. Olha o tanto que isso é foda. O professor Bruno aí entrou, já vai mandar a solicitação. O pessoal tá entrando. Vai, parece que o Bruno recusou. Uai, Bruno, tem alguma coisa errada aí. Manda a solicitação de novo aí, professor. Bora. Vai dar. Vamos entrando aí, pessoal. Então, eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre sedação no paciente felino descompensado. Cara, isso é um dos assuntos para mim que serão um dos assuntos mais importantes. Se tem um cara para fazer essa aula comigo hoje é o Bruno. Vou dar uma apresentada no Bruno enquanto o Bruno não entra aí. Ele é anestesista, também divulga muito conteúdo aí nas redes sociais. E nada melhor do que um anestesista para falar disso com a gente. Fala, Brunão! Tô aí. A primeira eu cancelei sem querer, eu tava escrevendo que eu já tava ali esperando e do nada cliquei no xizinho para sair. E galera, tá tudo certo com o som aí? Ah, Só eu tô te ouvindo bem. Antes eu tava ouvindo super bem também você. Agora só preciso saber se a galera Não. pode. Se a galera tá me ouvindo também. Bom, se ninguém fala, beleza então, bora começar, não vamos perder tempo não. Bruno, obrigado por aceitar esse convite, estar aqui hoje comigo, falando desse assunto super importante, que é a sedação no felino descompensado. Uma coisa que eu sempre falo, que, na minha opinião, já entrando direto no assunto, na minha opinião, eu sou bem sincero em dizer que eu acredito que a maior parte dos veterinários hoje não estão preparados para atender um felino descompensado. Eu só falo do felino porque eu não tenho muita prática com cão, por isso que eu falo mais dos felinos. Exatamente porque a gente é muito tomado na hora da emergência por aquela ansiedade. Aquela ansiedade de colocar no soro, eu tenho que colocar na fluido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e às vezes esquece lá do básico, que é o ABC. E quando a gente fala de felino, porque felino tem efusão pleural, crise asmática, pneumotórax, afecções pleurais e do parênquima pulmonar que afetam felinos numa intensidade muito maior que afeta cães. Então, é rotina nossa a gente encontrar felinos descompensados. Então, hoje eu não vejo, nem que seja o básico, um veterinário que está ali no plantão saber, pelo menos, estabilizar esse paciente. E estabilizar esse paciente requer uma neuroleptoanalgesia, uma tranquilização desse paciente, né? É indispensável. Exatamente, não. É bastante complexo mesmo, né, Luiz? Essa parte de identificação de um paciente crítico e trabalhar a estabilização, né? É uma coisa que a gente realmente não viu muito na faculdade. Os cursos de pós ali, eles dão aquela complementada boa, mas quem acaba não conseguindo fazer, né, acaba ficando um pouco desatualizado e não pega uma rotina tão grande, né? E daí quando cai um paciente desse na mão, a gente fica bastante desesperado, né? A gente fica muito nervoso, que é algo de vida ou morte, né? Então tu precisa saber trabalhar muito rápido. E a sedação, ela é algo que a galera tem medo de fazer nesse momento e é algo que pode salvar a vida do paciente, né? E Tá aí ouvindo vamos isso? até aplicar. Então, tô ouvindo. É que é engraçado que esses dias a gente falou fez uma live falando sobre a vida do recém-formado. E, Aham. infelizmente, quando a gente fala na situação que a gente vive na veterinária hoje,
o momento onde a gente mais precisa ter conhecimento é o momento que a gente, por exemplo, que a gente está no plantão, o momento que a gente mais precisa ter conhecimento, você está sozinho, pouca gente te ajudando, e quem que vai normalmente para o plantão é o cara que é recém-formado, infelizmente. E não é que é um problema ser recém-formado, mas o recém-formado está sem experiência, está com medo de fazer coisas simples, como às vezes fazer um propofol no paciente, porque às vezes está com medo de entubar. Então são coisas que a gente vai aprendendo com o dia, com a vida. É vivendo que a gente vai aprendendo. E quando o momento que a gente está mais preparado, a gente é jogado num plantão, né? Sim. Num plantão que você está sozinho, que você não tem... Há muitos lugares não tem enfermeiro para te ajudar, e muitos lugares, infelizmente, não tem uma estrutura, né? A gente sabe que a gente vive isso. É tenebroso, né? É tenebroso. E a inexperiência, a gente acaba perdendo o paciente, né? Tu já perdeu o paciente, eu já perdi o paciente, assim, de não ter o conhecimento, né? A gente sabe como que isso é frustrante, porque depois tu olha que uma coisinha simples poderia ter resolvido aquele problema. Hoje a gente está aqui, né? A gente consegue ter esse acesso à informação de maneira muito melhor. Coisas simples, né? E eu, pelo menos nas minhas lives, eu gosto sempre de trazer coisas simples que estão ao acesso de todo mundo, que vai resolver o problema naquele momento, né? E é claro, a gente tem que sempre saber a melhor conduta possível, né? E adequar essa melhor conduta para a nossa realidade. E isso é que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, né? Vamos falar aí desses gatos com efusão, com hérnia diafragmática e tudo mais, e o que fazer para estabilizar esse quadro para a nossa rotina fluir de maneira mais calma possível, né, nesses momentos de crise. E Bruno, antes de você falar bem mesmo das medicações, eu sempre gosto de falar o seguinte: existem situações que, infelizmente, mesmo você fazendo tudo certo, aquele paciente vai morrer. E existem situações em que existem vários culpados. Muitas vezes o culpado é o proprietário, que já trouxe para você no momento que já estava nas últimas. Às vezes por exemplo, o culpado é o espaço, porque você está ali um animal que precisa ser entubado e não tem um traqueotubo. Não tem como. Nem que você tivesse o conhecimento, você ia poder fazer isso. Muitas vezes, você precisa de alguém para te ajudar. Não tem como você fazer uma reanimação cardiopulmonar sozinho com o proprietário. Tudo isso influencia. Mas até quando que isso é culpa do espaço, de uma situação que a gente vive, que a gente sabe que a gente vê na faculdade uma situação perfeita, mas que na vida prática não é assim. Mas às vezes a culpa também não é nossa. É isso que eu também quero trazer para o pessoal. Porque às vezes esse gato tem fel e está com efusão pleural em casa há 3 dias. Sem comer, com dificuldade para respirar, 3 dias com dificuldade para respirar, mas vive em casa. Aí ele chega no seu consultório, fica 5 minutos na sua mesa e morre. Por quê? Porque ele já chega ali para você querendo, quase morrendo. E se você estressa ele, fazendo a passagem, é o que falta ali. Infelizmente, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, tem aquele bichinho Sméagol, né? Que tem uma parte boa e uma parte ruim. Aí todo mundo tem um Gollum dentro de si, que quando você fala assim, preciso fazer oxigênio e tranquilização. E a parte ruim tá falando para você, não, pega o acesso, coloca no soro, integra. Leva pro raio. Isso E aí acaba que o paciente, infelizmente, morre. E uma das partes mais importantes dessa estabilização está na sedação do paciente. E agora, o que eu quero que você traga para a gente, porque entre a sedação desses pacientes felizes, a gente tem milhões de drogas, milhares de protocolos. Sim. E alguns se adaptam a algumas situações, algumas não. Por exemplo, um protocolo para você estabilizar um paciente que está obstruído não é o mesmo que para estabilizar um paciente que chega com uma efusão pleural. Exatamente. O primeiro passo de todos eles é a gente identificar a causa principal, né? Porque tu conseguindo olhar para o paciente ali, tu já consegue ter uma noção se esse trato é trato respiratório superior ou trato respiratório inferior. Tirando fotinho da gente aí, tu deu um sorriso. Depois eu vou tirar um print aqui. Isso. Mas então, isso faz bastante diferença, né? Quando na aula do curso que eu dou do lado de sedação, que é abordagem de paciente crítico, eu foco bastante nessa primeira parte. Primeiro a gente precisa entender, né, de onde é que está vindo esse problema. Porque se for trato respiratório superior, cara, tu tem que anestesiar esse paciente de cara e entubar ele. Que daí aquilo ali já vai liberar toda a via aérea do teu paciente e reduzir esforço. Tu pega aqueles persas, braços cefálicos,
lembre, né? A galera fala assim, falou em braquicefálico, primeira coisa que todo mundo é bulldog, é pug, não sei o que, mas esquece dos persas, dos exotic short hair, né? Dos felinos também, que tem a mesma síndrome dos cães. Né? Então, esses animais eles podem chegar também em emergência respiratória, mas com esforço respiratório superior, que uma abordagem rápida, de canular esse paciente, fazer uma intubação, ou às vezes só botar, né, uma suplementação de oxigênio, a gente já vai conseguir salvar a vida dele. Aí depois, agora, quando a gente parte para os que tem problema na parte de respiratória inferior, que daí entra efusões, problemas pulmonares, hernia diafragmática, né, infecções mecânicas, aí o buraco é mais embaixo. Né, doutor Luiz? Eu acho bastante importante focar, porque a galera às vezes esquece, né, dos braquicefálicos na parte dos felinos também. Não, com certeza, porque quando a gente fala de afecção de via aérea superior, a gente pensa sempre em situações que trazem com apneia, como por exemplo uma obstrução de via aérea. E ali a gente não tem o que fazer, você tem que recuperar, liberar essa via aérea desse paciente. E a intubação é necessária. E sabe o que eu vejo, Bruno? Você vai saber me dizer muito melhor. Opa, caiu aí. Voltei. Peraí que eu... de ouvido. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, beleza. Beleza, está me ouvindo. Acabei de... E aí você vai saber... Arruma aí. Não, ele quebrou. Aconteceu comigo. Não, ele quebrou. Quebrou. Vai dar dando para te ouvir, beleza. Beleza, então. Vou tirar o fone aqui. Uma coisa que... Meu fone de ouvido quebradinho. Uma coisa que você vai saber me dizer muito melhor é o seguinte... o medo das pessoas de fazer o Propofol na emergência quando é necessário. Assim, cara, parece que o Propofol ele é um ser maligno, né? Que a galera vai fazer e o bicho vai morrer. Eu acho que uma semana, eu fiz isso, inclusive fiz um videozinho falando, comentando da indução. Rapidão, Bruno. Oi? Tá me ouvindo? Melhorou meu som? Deu uma travadinha. Agora tá bom, tô ouvindo bem. Só que travou a tua imagem. Enquanto travou ali, eu vou pegar meu outro fone de ouvido mais velho. Fica um fone de ouvido, eu fico melhor. E aí? Tô te ouvindo bem agora. Todo mundo aqui voltou? Estão me ouvindo, galera? Agora tá bom. Agora o meu tá bom também. Beleza, então. Parece que eu tô meio desfocado aí, mas é importante a galera escutar. Isso aí. O áudio ele acaba sendo crucial nessas horas, né? Mas vamos voltando aqui então ao nosso assunto do Propofol, né? Que a galera tem bastante medo realmente do uso dele, de induzir uma apneia e não saber o que fazer. O segredo maior e crucial do Propofol, quando a gente vai utilizar ele, é tu saber titular. Existem as doses usuais, né, que a gente fala, de 4 a 8 mg quilo. Tem gente que vai falar, não, usa 6 mg quilo para induzir um paciente. Isso são doses para a gente ter um embasamento, né? Para a gente saber o quanto a gente deve puxar e tudo, e o quanto a gente deve fazer. Só que o ideal é você titulando sempre a dose nesse paciente. Então você vai fazendo aos poucos, né, dependendo da situação, né, tipo de 1 em 1 miligrama por quilo. Eu gosto bastante de fazer nesse ritmo, que eu tenho um resultado muito bom. Você consegue fazer uma indução excelente sem fazer com que o teu paciente entre em apneia. Então fazendo uma titulação gradual. Então ao invés de fazer aquele 50% rápido, o resto dos outros 50% devagar, para pular o estágio 2, né? É interessante a gente pular o estágio 2, só que ao mesmo tempo, se você fazer de 1 em 1 miligrama, você vai ter esse mesmo resultado. Ou então, quem trabalha com bomba de infusão, fazer uma indução na bomba, né? 2 miligramas quilo minuto aí, que vai super bem também. Gato, sem estar com uma pré-medicação, mas ele estando em restrição respiratória, a dose cai bastante, tá, gente? E sobre a intubação, Bruno, qual que é a sua opinião sobre qualquer pessoa recém-formado saber intubar um paciente?
Cara, a intubação de felinos, assim, ó, traqueotubo, né? Assim, as clínicas de felinos aqui, a gente não reutiliza traqueotubo. Então, o ideal é sempre, utilizou, joga fora, é descartável mesmo. Mas 3 tamanhos diferentes. Os gatos, eles iludem muito a gente com relação ao tamanho do traqueotubo. Né? Eu vejo a galera sempre pegando o traqueotubo pequeno, 3, 3,5, enquanto tem gato ali que tu vai botar um traqueotubo 4,5. Né? Então, eles enganam bastante a gente. Laringo numa mão, né? O gato, ele é imprescindível o uso do laringoscópio. Então, nesse negócio, eu gosto de intubar sem laringo. Gente, é perda de tempo, tá? Pega um laringo na mão, até o laringo sem luz, ele vai ser muito mais eficiente do que você, né, tentando puxar a língua do gato para fora e fazer uma intubação desse paciente. Então, traqueotubo na mão, desinfla o cuff, estila a lidocaína, se você tem tempo, é claro, né? Porque às vezes o paciente chega em um estágio tão grave que tu tem que ser assim, tipo, papo muito bom. Aí você não vai pegar, não, vou pegar a lidocaína, puxar 0,1 ml de lidocaína para botar ali na glote para fazer a intubação. Não. Né? Em emergência, intuba direto, com o traqueotubo que você conseguir botar. Nessas situações vai sempre o menor, né? Não vai querer, tipo, não, aqui eu acho que cabe um 4,5 e tu vai, tem. Não. Pega ali o 3, passa direto, depois que estabilizou o paciente, você vai fazer a troca do traqueotubo e botar o traqueotubo condizente com o tente. Uma pergunta que fizeram aqui, existe uma referência para tamanho ou só experiência mesmo? Cara, a referência para tamanho, assim, que eu tomo de referência é bem similar aos cães, né? Eu vejo o diâmetro dele com relação às narinas, né? Pega ali o focinho do gato, né? Bota o traqueotubo ali na ponta e acabo tendo uma boa noção. Mas os felinos, no geral, né, pega ali até 3 quilos, 3,5 kg, vai no traqueotubo 3, acima disso até uns 4, 3,5, né? De 4 para cima com 4 e acima de 6 quilos tu consegue botar um 6,5. Né? Só que é claro, isso se tu pegar um gato obeso, né? Vocês têm que ter noção que o peso real dele era um peso menor. Mas é mais ou menos isso. Do 3,5 até o 4,5 você consegue trabalhar numa clínica de felinos com tranquilidade. Né? Com tranquilidade mesmo. Mas é experiência. É isso que eu ia falar. Isso é experiência. Como, doutor? É. Perguntaram aqui sobre o VGEL, pessoal. O VGEL é uma máscara laríngea específica para gato. Vale a pena se você for uma clínica especializada em gato, pessoal. Se você atender gato demais, aí cega, na verdade não entra na traqueia, né? Vale muito a pena, mas é um dispositivo caro, né? Ele tem um limite de vezes que pode ser esterilizável. Então, assim, se você 40 vezes. É isso. Acho que é 30 ou Luiz, teu áudio está travando, cara. Luiz, tá sem áudio. Voltei. Oi. Voltou. Beleza? Agora sim. Um dos primeiros vídeos que eu vi seu é um vídeo bacana falando sobre o uso da dexmedetomidina em pacientes felinos obstruídos. Se vale a pena ou não vale a pena usar. Como? Rapidão. Enquanto o Dr. Luiz ali, né, ele comentou, pelo que eu peguei por cima, ele estava comentando da Veja. Opa, tá indo. Voltei. É que ele estava voltou bem. Ele estava dando teus áudios estavam dando umas travadas assim.
É um vídeo seu muito bom que você fala sobre o uso da Dex no paciente que me fazem direto. Eu acho que eu peguei aqui o que o Dr. Luiz quer falar de um vídeo meu falando da Dex, né, em gato obstruído, tudo falando da opinião. E com relação ao uso no gato com um problema respiratório, foi isso? Gato obstruído. E a dexmedetomidina. Ah, sim. Né, tipo, meu, gato obstruído com Dex ali é quase que pedir para morrer, né? O pessoal tem bastante cuidado, fala que dá para fazer, mas as arritmias que o animal já está predisposto a sentir, junto com toda a situação da obstrução, né? A gente pode causar um probleminha bem grave. Então tem que ter bastante receio, né? Eu hoje assim eu deixo ela bem afastada dos meus felinos obstruídos. Voltou a me ouvir? Voltamos a ouvir. Bruno, uma dúvida que não quer calar. Xilazina no gato, usa ou não usa? A xilazina já saiu da nossa rotina faz bastante tempo, né? Eu acho que ela acaba tendo, assim, tipo, tem as suas valias, é um relaxante muscular excelente e tudo, só que o uso dela é inapropriado, acaba que ela tem um efeito colateral muito exacerbado, né? Tem muita gente que fala, vou usar a dexmedetomidina, que é uma xilazina melhorada, não sei o quê. Realmente, eu sempre falo, né, que a dex é uma xilazina melhorada, né? Ela é um alfa-2 agonista com um receptor muito melhor, né? Então, ela precisa ser substituída sim. Mas eu não tenho dinheiro para comprar Dex. Tá, então só não usa mais a Xila. Pronto, aposenta ela, tira ela da tua rotina, porque foi ensinada a utilizar da maneira errada, né? A xilazina ela foi ensinada a utilizar da maneira errada, por isso que a gente acabou banalizando demais. Doses extremamente altas, exacerbadas, então a gente acaba tendo aquele paciente que dorme 2 dias, né, hipotérmico, renal crônico depois que vai vir ali, ou se não se torna um renal agudo já de cara, né. Então esse é o grande problema do uso da xilazina, sem contar vômito, sem contar todos os outros problemas que ela acaba causando, né, no nosso paciente. Então, assim, a xilazina mesmo, gente, hoje existem coisas com o mesmo valor financeiro, né, com um resultado muito melhor, se o teu problema é dinheiro. Né? Então hoje a gente tem aqui, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ter um monte de conteúdo, aqui no Dr. Luiz também, dando outras opções para utilizar além da xilazina. Né? Então, e com um valor similar e tudo mais. Então a gente consegue tirar um medicamento de péssima qualidade, né? E começar a botar um medicamento de qualidade melhor, né? Na parte de pequenos. Na parte de grandes a gente usa bastante xilazina ainda, né? Porque a gente tem um efeito muito bom, doses bem menores, tudo mais quando comparada com cão e gato. Agora, voltei, tá me ouvindo, né? Sim. Uma dúvida que eu tenho, agora uma dúvida que eu vou te perguntar. Quando a gente vai muito congresso de felinos com desconforto respiratório agudo, tem muito professor e gente boa mesmo da área de felinos. Tem gente que gosta de usar muito protocolo de acepromazina, dose baixíssima, 0,01 ml por quilo, com metadona. Outros professores gostam de usar a acepromazina nessa mesma dose com ameperidina. E aí eu fico pensando se às vezes a ameperidina e a acepromazina não teriam aí o mesmo efeito de sedação. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre a utilização da metadona e da ameperidina com a acepromazina para fazer esse relaxamento desse paciente? Cara, assim, a acepromazina, nesses casos de paciente com angústia respiratória, ela é essencial, assim, ela é protocolo essencial. 001, 0015, ela ajuda e ajuda demais, demais mesmo. O opioide, ele acaba entrando na parte do conforto respiratório, né, dificuldade respiratória dói muito. Quem, né, já teve ali crise de asma, tosse, coisa assim, percebe que
Dói tórax, dói tudo. Então o opioide ele se torna um adjuvante na parte analgésica. Com relação à meperidina e à metadona, vai muito do que você está querendo alcançar. Né? A gente tem a metadona com uma potência analgésica melhor, né, que a meperidina, com um efeito sedativo um pouco mais baixo, enquanto que a meperidina ela vai te dar um efeito sedativo melhor do que o efeito analgésico. Então vai do que tu está querendo alcançar. Né? Tem também, hoje, se a gente pegar, até estava lendo ali alguns artigos, tudo, eles indicam ainda, antes de tudo, entrar com o butorfanol, pelo efeito, né, de broncoespasmo dele, pelo efeito ele dá uma analgesia também, ele causa uma sedação muito boa, ele tem um efeito muito legal, né, para o paciente felino com dispneia, assim, ele seda muito bem também. Então, hoje que a gente tem um acesso fácil ao butorfanol, pelo menos aqui no estado, né, a Vetnil está vendendo e vendendo muito bem, né, o butorfanol, não é, as OEX às vezes tinha, às vezes não tinha, né, então agora o pessoal está conseguindo manter bem, né, o butorfanol na rotina. Então dá para associar o acepromazina com o butorfanol que tu vai ter um efeito maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo para esses pacientes dispneicos. Beleza. E aí uma dúvida, se esses pacientes que, por exemplo, sofrem queda em grandes alturas, que às vezes tem um pneumotórax, às vezes nem sempre eles estão só com desconforto respiratório, mas eles também estão sentindo muita dor. Certo. Esse paciente, o butorfanol seria melhor ou fazer um acepram com uma metadona nesse paciente que está com pneumotórax, está com dor para tudo quanto é lado, porque caiu, seria mais interessante? A metadona nesse caso seria mais interessante. E lembrando, né, quando a gente usa o butorfanol, tu vai demorar a ter efeitos de outros opioides, porque ele é um agonista, antagonista, né? Então ele acaba bloqueando os, tipo, tu fez ali o butorfanol e daí tu vai botar numa infusão de fentanil ou qualquer coisa assim. Inicialmente tu vai demorar a ter esse efeito analgésico, né? Porque o butorfanol ele vai estar antagonizando. Depois de um tempo vai acabar complementando, né? Mas não, de cara assim a gente tem um antagonista. Então, em situações de trauma, a metadona ela se enquadra muito melhor do que o butorfanol na parte de analgesia, né? E a dose do butorfanol? Você sabe de cabeça aí, Bruno, a dose do butorfanol? Aí, ó, já a Rayane acabou de botar. 0,2, 0,4 mg quilo. Sobre a metadona deprimir o sistema respiratório. O opioide vai muito pela dose, né? Quanto maior a dose que você for fazer. Eu vi assim, hoje eu mudei totalmente a minha dose de trabalho com a metadona, né? Ali a Mota ali pegou e botou 0,1 mg quilo. Eu trabalho com a dose de 0,2 mg quilo para quase todos os procedimentos. Depois que eu vi que em alguns estudos mostram que a dose acima de 0,3 a gente já começa a causar aquele efeito de euforia, né, no paciente. Então tu acaba tendo aquele gato fofinho, né, que dilata a pupila, fica amassando o pãozinho e tudo mais. Tu tem também bradicardia, né, não tão acentuada, mas tu vai ter uma bradicardia e também tu vai ter uma leve depressão do sistema respiratório. Em algumas situações, a analgesia por si só, a gente já consegue dar uma leve estabilizada no respiratório, que nem esses gatos que caem de grandes alturas ou que foram atropelados, que estão com muita dor, eles chegam taquipneicos pela dor, né? E junto com isso tem toda a dificuldade respiratória. Quando a gente faz a analgesia neles, né, e junto também já faz uma leve sedação, ele tranquiliza, ele aumenta o tempo respiratório, né, melhorando assim as trocas gasosas. Então, né, a analgesia ela acaba sendo crucial para isso tudo. Beleza. Agora uma outra dúvida que eu peguei assim, eu fiz uma enquete, muitas pessoas me mandaram algumas dúvidas, né? E outra dúvida que eu estava pegando aqui para ver é sobre o uso do midazolam de forma isolada. Uma pessoa perguntou assim, Luiz, vou ler aqui na íntegra. Fui num congresso e a professora disse que em gatos descompensados, que o midazolam de forma isolada pode causar excitação, mas que em gatos dispneicos pode usar com segurança, porque esses pacientes, por estarem num quadro de desconforto respiratório, dificilmente eles sofrem excitação. E aí, de forma isolada, causa uma boa Calma aí, já vou voltar. Tá voltando.
Quando eu voltar, você fala. Voltei? Aham, voltou. Então, assim, ó, o midazolam realmente, ele só vai causar o efeito paradoxal dele, né? Que é essa excitação, essa euforia, em pacientes rígidos, em pacientes com tranquilidade. Ele, dependendo da... Eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito de usar o midazolam nessas situações. Mas isso é mais uma questão de opinião minha e de gosto meu. Eu acho que a cepromazina ela tem um efeito muito melhor e muito benéfico para o geral. Pô, travou os dois? Vai, travou aí, pessoal? Você tá me ouvindo, Bruno? Eu estou ouvindo agora. Eu também tô te ouvindo. Tá. Você ouviu toda a explicação do midazolam? Então travou pra galera. E tem bastante gente falando que travou os dois. Pessoal, vocês ouviram a explicação do midazolam? Só para eu falar qualquer coisa, eu repito novamente a explicação do midazolam. Vamos lá, digam para mim. Para mim foi tranquilo aqui. Aí, repete aí então. Aí, ó. Beleza. Não, eu falei que o midazolam em situações de depressão do sistema nervoso central, que o animal está deprimido, semicomatoso, que ele não está com sua saúde 100%, ele acaba não apresentando esse efeito paradoxal, né? Ele quer essa excitação, essa exacerbação que dá no animal que aplica o midazolam isolado. E também, assim, quanto maior a dose, maior a chance de acontecer essa excitação. Então, se você trabalhar com dose de 0,1, 0,2 miligramas quilos, né, você acaba não tendo chances de ter essa excitação. Né? Ainda mais num paciente que não está em condições, né? Ele está deprimido e tudo mais. Mas eu estava falando que eu prefiro ainda utilizar o Acepran, porque os efeitos dele com relação ao sistema pulmonar, sistema respiratório, ele acaba sendo melhor. Ele causa uma leve vasodilatação nos canalículos, né, nos capilares, nos vasos pulmonares, e isso acaba ajudando a, caso esteja tendo um tipo de edema, coisa do gênero, por esforço respiratório. Então a gente acaba tendo todo esse facilitador, né, do sistema respiratório que vem junto com o Acepran nas doses baixas, além da excitação. Tem muitos lugares que eles acabam tendo também, por protocolo, isso. Chegou o paciente assim, excitado não, com crise respiratória grave, né? Faz o Acepran subcutâneo, nem bota opioide nem nada, faz o Acepran, deixa o animal numa sala com ar-condicionado, quieto por um tempo, com oxigênio, para ele se acalmar. Aí depois você vai começar a fazer todo o manejo, né, desse paciente, tentar pegar acesso venoso e tudo mais. Querendo ou não, se a gente usar Marcela, a dose de Acepran de 0,01, 0,015. Como, Luiz? Não, eu falando que o midazolam de forma isolada também não causa analgesia, né? Não, exatamente. Então, tem que pensar nisso aí também. A Rayane perguntou assim, que do uso do Acepran no traumatismo crânioencefálico. Que ela disse que não usa, mas perguntando se tem indicação, se a gente usa. Você conhece a utilização da Acepran? Assim, ó, o pessoal acabou associando muito o Acepran com um aumento de convulsões, em caso de predisposição e tudo mais. Né? Isso já faz, não é coisa recente, assim, já tem bastante estudo comprovando que, na verdade, para o Acepran causar excitação em animais epiléticos, você precisaria utilizar uma dose extremamente alta, tipo 0,1 miligrama por quilo, né? E de forma mais agressiva. Então, quer dizer, os animais são predispostos com uma dose extremamente alta, alguns esporadicamente vão apresentar uma crise convulsiva. No caso do TCE, né, tu usando uma dosezinha baixa dessa, ele acaba até sendo um pouco benéfico, né, porque você acaba não tendo um aumento geral da pressão, reduz pique, deixa o animal tranquilo, né, que é uma coisa que eu prezo bastante, assim, na época que a gente trabalhava em UTI e tudo mais. Chegava à noite, aqueles pacientes eufóricos, que não conseguiam ficar parado na cama, tudo.
Ah, a gente fazia 0,1 miligramas quilo de acepromazina subcutâneo. Ponto. O paciente deitava, dormia, relaxava. Né? Manter o paciente calmo no internamento é 50% do teu tratamento tendo sucesso. Então você para ele acaba nas doses corretas, ele é uma mão na roda para muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente só não pode banalizar ele e ficar fazendo intravenoso, ficar fazendo a cada 8 horas só para deixar o bicho quieto porque está latindo no internamento. Mas nos momentos corretos ele vai super bem. A Mariana Caldas perguntou assim, o uso do Propofol após a sedação em gatos com dificuldade respiratória. É ideal, né? O uso do Propofol após a sedação de gatos com dificuldade respiratória. Mas essa eu quero responder. Porque, fica à vontade. Vai depender muito do seu paciente. Tem muitos pacientes que você vai fazer a tranquilização, tentar colocar no oxigênio, e esse paciente não vai melhorar. Às vezes esse paciente, você pega a oximetria dele mesmo com a tranquilização, você coloca o oxímetro, a oximetria desse animal não sobe, ele está cianótico, você está vendo que esse paciente vai parar, não dá tempo de você esperar. Você tem que entubar esse paciente, faz um propofol, entuba ele, oxigênio a 100%. Tem alguns pacientes que eles já chegam para você num estado tão descompensado que não adianta você tentar fazer uma tranquilização simples e esperar colocar no oxigênio, que de tão descompensado que esse paciente está. Às vezes, o ideal já é fazer o propofol, já fazer intubação com o paciente a 100%, oxigênio a 100%. Exatamente. Dali, você vai ver o que está causando, se foi atropelamento, contusão pulmonar. Você faz, tranquiliza ele, daqui a pouquinho esse paciente descompensa. E pessoal, muitas vezes você fazendo a tranquilização, oxigenando esse paciente, tem alguns gatos que infelizmente são muito agitados. Você pode fazer tudo. Na hora de você manipular ele, às vezes eles ficam nervosos demais ali, vão ficar cianóticos. Às vezes esse paciente você vai ter que entubar ele para fazer alguma coisa. Então vai variar de paciente para paciente. É assim, emergência respiratória, gente, é aquela que não dá para vocês pensarem que se vão receber ou não vão receber. Entrou para o consultório, estabilizou a respiração, né? Vai conversar com o tutor ali junto, pegar as informações cruciais, tipo, o que aconteceu com ele, o que está deixando esse paciente assim com essa respiração ofegante, ou com essa dificuldade respiratória, essa respiração abdominal, quanto tempo começou, e entrar e resolver isso. Sabe que assim, é questão de segundos, minutos de tu olhar para o paciente, ele está em pé e tu olhar para ele está de lado ali já em angústia respiratória morrendo. Então é jogo rápido, assim, é pegar o paciente, às vezes não dá nem tempo de pesar ele, tu vai ter que fazer o propofol no olho, por isso que eu falo, o propofol é sempre a gente trabalhar com dose e efeito, né? Faz um pouco, espera, faz um pouco, espera, faz um pouco, espera, até você atingir, né, a dose necessária para daí entubar aquele paciente e dar continuidade em todo o tratamento. Então é isso mesmo, assim, tipo, é jogo rápido, respiratório é jogo rápido, não dá para você parar, sentar e pensar no que vai fazer. Se está em dúvida, anestesia, entuba ele, fica ali ventilando, aí depois resolve que, não, tá, beleza, agora tá com uma via aérea patente, tem um acesso, aí tu consegue sentar e tentar pensar no que vai fazer. Mas enquanto tu não tiver uma via aérea patente e um acesso feito nesse paciente, cara, você não pode parar para pensar, tem que agir de maneira rápida. Senão o paciente morre mesmo. E aí é onde eu vejo muita diferença da pessoa que já tem muito tempo de formado e às vezes a pessoa que acabou de formar. E muitas vezes nem é conhecimento. Porque às vezes o cara que acabou de formar, ele sabe que ele tem que fazer todas essas etapas. Só que chega lá na hora, ele desespera, ele não passou por aquilo várias vezes, ele não perdeu um paciente porque ele vacilou. Então, assim, tem tantas coisas que vai passando e às vezes a gente vai ficando calejado, a gente aprende, não é só a gente médico, tem coisa que a gente aprende fazendo, passa uma vez, uma, duas, três, erra, e aí uma hora você aprende. Mas assim, a vivência, passar por aquela situação várias vezes, que é o que uma situação dessa. Mas se eu perguntar aqui, vou perguntar em 131 pessoas, se eu perguntar quantas pessoas aqui falam assim, responde aí no chat, eu me sinto preparado para atender um paciente com angústia respiratória, um felino. Só responde assim, eu sim, eu não. Só responde assim, só para a gente ter uma noção. Que sim, assim, se chegar, você fala, tô tranquilo, me sinto confiante de atender. Eu acho que a maior parte das pessoas responderia eu não.
Cara, até eu, assim, falo que não me sinto preparado, porque é sempre uma caixa de surpresa, né? Felino de Spinnaker é uma caixa de surpresa, porque, tipo, tu não sabe o que esperar, não sabe o que esperar. Então a gente fala assim, não, eu tô preparado, chega ali, é uma zica diferente. Esses dias eu tava em casa, né, daí a Melissa, ali da gateria, mandou mensagem, porque ela tava, chegou uma gata, assim, ó, descompensadaça, a gata parou, ela trabalhou lá sozinha em cima da gata, reanimou, a gata voltou, tudo. Meu, a gata tá com o tórax, tava com o tórax cheio de líquido e tumores, então, tipo, um carcinoma primário dentro do tórax, jogando efusão para tudo quanto é lado, o gato chegou ali, tipo, já tava não sei quanto tempo de espineico, mas aí quando o gato tava realmente morrendo, levaram para a clínica. Ainda salvou, né? Então é aquilo que o Dr. Luiz falou lá no início, tem bicho que tipo, tu pode fazer o máximo que você precisa, que ele não vai salvar, e tem outros bichos assim que tinham tudo para morrer e acaba se salvando com um trabalho tranquilo de uma pessoa que já tem uma certa experiência, né? Mas a gente nunca sabe o que esperar. Às vezes é efusão, às vezes tu olha lá, tipo, que nem a primeira coisa que ela fez, induziu, estabilizou, drenou o tórax, FeLV, né? Que é o que é mais comum, né, doutor Luiz? Pegar ali, efusão em tórax, animal FeLV positivo, linfoma. Isso aí é o meu carro-chefe para as anestesias e sedações para a paciente em angústia respiratória. Aqui. Foi lá ver, não, bateu o raio, cara, tumor, assim, ó, o tórax todo tomado. Então, quer dizer, um paciente com um prospecto de vida muito ruim. E a gente realmente fica naquela caixa de surpresa mesmo. Então, tipo, quando que ela vai atender outro caso desse? Só Deus sabe, às vezes não tem demais, né? São extremamente raros. Agora, o linfoma é algo muito comum. E linfoma, gente, assim, ó, tipo, vai chegar no primeiro dia de químio, ele vai chegar semi-morto, você vai lá, vai drenar o tórax dele, vai canular, vai fazer a primeira sessão de quimioterapia, tudo direitinho. Os bichos melhoram, eles viram um capiroto, né? Aí, a cada tempo, começa a produzir líquido, eles vêm ruim, aí tu tem que sedar esse bicho virado para as trevas, fazer uma sedação, trabalhar a tua cabeça para conseguir fazer o melhor protocolo possível, né? Para conseguir canular um paciente e conseguir trabalhar bem com ele. Cara, tenso, assim, ó. O importante assim, não ter medo de sedar. Tem vezes que precisa sedar, até o Bruno mesmo, ele tem um curso sobre ensinando a fazer sedação, anestesia, tudo. Isso. Inclusive com foco em emergência em plantão, né, Bruno? O sedação descomplicada, né? A parte que eu trabalho é a abordagem do paciente crítico, né? E sedação dele. Então, tipo assim, lá eu gosto de trabalhar bem essa pegada que a gente está conversando aqui, tipo, identifica, tenta descobrir causa, tudo, e como que a sedação vai ajudar, né? Porque que nem, o paciente com angústia respiratória, a sedação ela ajuda em 100% do caso. 100% não, mas 90% dos casos. Né? Porque tu manter um paciente tranquilo e deixar ele na máscara, né, é muito bom. Tem situações, né, que tu pega lá o paciente, ele se estressa mais de tu botar a máscara de oxigênio ali, então quer dizer, tu piora a situação respiratória dele, sedado ele, então, né, às vezes coloca, né, dentro de uma caixa de oxigênio e o bicho não gosta de ficar ali dentro e aquilo lá deixa ele mais estressado ainda. Então a sedação, ela, no caso do felino, principalmente do felino com dificuldade respiratória, ela é crucial, né, para ajudar na tua estabilização. O pessoal que falou, preciso muito desse curso. Vai lá, fala com o Bruno aí quando abrir as matrículas pro pessoal que está precisando. Mês que vem, aprender. Pode falar, faz uma propaganda, aproveita. Isso aí. Não, mas falando, a lista de espera lá no meu Instagram, na bio, lá no Linktree tem a lista de espera. Mas em início de junho, né, eu vou abrir uma terceira turma do ano. Terceira turma do ano, né, ali em junho. Então, mas vocês vão ficar sabendo aí, vai ter um trabalho bem legal antes de tudo. Né, mas quem já tem ali certeza, quer nisso, dá uma entrada lá, entra na lista de espera, que já quem está na lista de espera está recebendo um conteúdo muito legal ali. Beleza? Eu vi também várias alunas minhas também estão aqui no curso, que estão aqui assistindo a live, se estão por aí ainda, mandam um alô. Aí, ó, a Ângeles falando super indica também. Né? Ângeles é aluna do curso do programa de anestesia e do curso de sedação. Pessoal, a gente tem uns minutinhos, quem quiser, eu sei que muita gente fez muita pergunta aí para trás, mas aí a pergunta que veio no meio da explicação e acabou que a gente não podia parar, porque senão ia ficar confuso. Quem tiver pergunta, manda aí pra gente. Ali, a Yara falou, né, que ela sabe que saber a técnica é obrigação, né? Até assim, ó,
existem técnicas que todo mundo precisa saber, até a atendente da recepção. Né? Que nem, por exemplo, você não está sentado lá na recepção o dia inteiro. Então, a recepcionista ela tem que bater o olho e ver, opa, esse bicho aqui ele está morrendo, eu preciso chamar o veterinário para vir aqui urgente. Né? E aí o veterinário ele tem a obrigação de, tipo, saber pegar um vaso na emergência, saber entubar. Né? Isso é coisas que com o tempo a gente vai adquirindo. E sempre eu falo, tipo, paciente a gente perde quase toda semana, né? Vem paciente a óbito. Esses pacientes são os pacientes que vocês vão ter que usar para treinar também. Então, tipo, ficou ali, o tutor não vai querer. Vai treinar intubação, treina intubar sozinho, treina. Porque na hora da emergência você acaba ganhando destreza nisso. Né? Hoje eu tenho uma facilidade imensa para intubar porque eu sou anestesista, eu intubo o bicho todo dia. Né? Mas se eu fosse clínico eu não teria tanta, porque eu não faço isso com rotina. Né? Todo mundo que trabalha com emergência, tá? O ideal é sempre uma vez, vocês vão ver, é ideal uma vez no mês a equipe inteira fazer um treinamento, para na hora que tem a emergência, cada um ter a sua função e saber como funciona. Né? Os treinamentos, os protocolos, isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla. Tipo, existem alguns protocolos assim simples de serem formatados e para você atuar nesse momento. Né? E deixar ali pendurado mesmo lá no internamento. Tipo, protocolo para o felino em angústia respiratória. A gente vai fazer isso, aquilo. Não muda. A abordagem não muda. O cão com edema pulmonar. O gato obstruído. Sabe? Então todo mundo segue um padrão e a clínica ela funciona redondinha. Então a gente tem a obrigação de saber as técnicas e ir aprimorando o nosso jeito. Tem gente que gosta de entubar em dorsal, tem gente que gosta de entubar lateral, tem gente... Então a gente vai adaptando o nosso jeitinho. Né? Todo mundo sabe, eu gosto de canular só o braço esquerdo, né? Porque eu sei que tem gente que é assim, tipo, não, o direito não vai. E assim vai indo. Né? Algumas coisas a gente tem, sim, obrigação de saber, mas assim, dizer para vocês, tipo, eu entro seguro em 100% dos meus casos, gente, não é assim. Né? O doutor Luiz também tá aí, tipo, a gente não entra, né? Só porque a gente tem uma experiência um pouco maior, não quer dizer que a gente tem... não, sou fodão. Cara, segunda-feira passada ali, eu tentei reanestesiar uma cadela que eu tava me cagando inteiro, porque eu quase matei ela no final de semana. Né? E realmente, quando eu falo quase matei, eu quase matei mesmo. Fiz uma bradicardia na cachorra ali, que se eu não reverter isso com a atropina, o coração parava. Então, tipo, a gente comete falhas também na nossa rotina. O cansaço, tudo leva a gente a isso. Então, isso para vocês também. Não fiquem achando que a nossa realidade, né, que a gente é perfeito, que a gente faz tudo com tranquilidade, com maestria. Não, a gente erra a técnica também. Né? A gente erra, hoje erra muito menos do que quando há 8 anos, 10 anos atrás. Né? Mas a gente ainda erra. E todo mundo erra, né? E não acha que o médico... Então assim, a gente não fica... Exatamente. Tá dando pra me ouvir aí, Bruno? Oi? Tá me ouvindo aí, né? Tô. Deu uma falhadinha, mas já... O pessoal perguntou infusão de dexmetomidina, você faz? Faço bastante, mas só se for algo que realmente tenha necessidade. Né? Eu costumo fazer a infusão de Dex para analgesia transoperatória e coisas do gênero. Agora, nessas situações de abordagem de paciente obstruído e tudo mais, paciente crítico, eu evito ao máximo esse tipo de infusões. Né? Num paciente séptico, a Dex ela te ajuda bastante. Ela ajuda a manter pressão e tudo mais. Agora, já nessas outras situações, assim, eu acabo deixando ela de ladinho ali, a infusão, para outro momento. A não ser que, tipo, estabilizei meu paciente ali, aquele politrauma, o gato paraquedista, né? Estabilizei ele, e aí eu preciso complementar a minha analgesia. Aí vai super bem. Uma infusão de Dex com ketamina, né? Porque daí tu não tem depressão do sistema respiratório, tu causa uma analgesia muito boa com a infusão desses dois medicamentos, complementando o teu opioide pela via intramuscular. Né? Nessas situações a gente evita fentanil intravenoso, tudo para não causar mais depressão respiratória ou bradicardia e tudo mais. Aí uma dúvida, usar o diazepam em felinos obstruídos. Eu acho que, não sei se é antes da sedação ou se para depois para relaxamento uretral. Se for para relaxamento uretral, pessoal, embora assim, isso é uma discussão muito grande, porque o diazepam pode causar uma lesão idiosincrática que causa uma hepatite fulminante, necrose hepatóide de forma fulminante. Então, isso aí é uma briga eterna entre veterinários.
que dizem, alguns dizem que pode usar porque é alguma coisa idiosincrática, rara, que depende de coisa individual de cada paciente, mas em geral, por conta disso, os veterinários de felinos já estão deixando de usar o diazepam. Embora seja o melhor relaxante uretral, porque ele relaxa a musculatura estriada, que faz parte de 2/3 da musculatura da uretra, principalmente na peniana, que é onde mais ocorre obstrução, por isso ele é o melhor, o diazepam, o midazolam. O diazepam está sendo menos usado e a maior parte das está usando mais o midazolam. O problema de usar o midazolam que você tem que tomar cuidado é, às vezes, você fazer um midazolam num paciente que está lá na internação com relaxante uretral e o bicho ficar doido dentro da baia, entendeu? Então, usar uma dose bem baixa. Mas se você falar assim para mim hoje, Luiz, eu ainda quero usar o diazepam porque eu tenho resposta boa. Não tem nada que fale para você que você está errado hoje. Tá bom? Isso aí ainda é uma briga entre veterinários, principalmente os veterinários felinos. Mas também tem o propileno glicol, acho que é o propileno glicol, que é um dos diluentes do diazepam, né? Ele também, além de causar essa lesão de hepatose, ele pode levar a hemólise aplicadas repetidas vezes, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Eu já tirei de toda a minha rotina veterinária, assim, eu não uso mais o diazepam. Antes eu usava como co-indutor, eu gostava um monte. Diazepamzinho ali junto com o propo, né? Antes do propofol, para causar aquele relaxamento gostoso. Eu tirei, bota midazolam e tudo vai. Muita gente gosta do diazepam pelo valor, né? Que ele é metade do mida, mas o efeito do midazolam eu ainda acho ele muito melhor. Nem para controle de convulsão, nem mais eu estou indicando e a gente está usando o diazepam. Vamos lá, pessoal. Tem 5 minutos ainda. Se vocês quiserem fazer mais perguntas. Ali a gente acabou gente, assim, ó, a gente acabou falando pouca coisa, tocando um pouco o assunto de sedação e tudo. A gente falou muito mais da abordagem, porque realmente é o que é mais importante, a agilidade, entender como funciona. Eu vi ali, teve uma veterinária que falou que a equipe dela funciona como um reloginho, e isso é muito legal quando tem uma equipe entrosada, é muito bom de trabalhar. Então tentem conversar com o lugar que vocês trabalham, tudo para organizar isso. Doutor Luiz, eu quero ver com você se você... Hoje eu li um artigo desse ano, falando da nebulização com lidocaína, no caso do paciente com asma. Tu já leu alguma coisa? Então, eu já ouvi falar, mas eu nunca li. No último congresso que a gente foi, que foi no ano passado ainda, né? No final do ano passado o pessoal comentou, mas eu nunca cheguei a fazer. Eu li um artigo hoje, né, que ele citou o uso de... A dose de 2 miligramas por quilo de 8 em 8 horas. Eles fizeram inalação, né? E viram uma boa resposta, né, com relação ao parênquima pulmonar, né? E não viram influência de intoxicação do felino pelo uso da lido, né? Mas é coisa nova, então eles falaram que ainda precisa ver bem para ver se ele vai se portar para ver se ele vai se portar legal no tratamento da asma, porque ali os gatos foram induzidos até asma, né? Não eram gatos asmáticos crônicos, né, com crise. Mas eu acredito que realmente tem uma resposta, Bruno, porque quando a gente faz essas inalações, por exemplo, eu não tenho um estudo científico assim da lidocaína, eu nunca li, mas, por exemplo, inalação com gentamicina, tem uma resposta assim super boa, gatos. Que essa inalação de lidocaína vai ter uma resposta boa sim e sem efeitos tóxicos. Sim. Ali só perguntaram uma dose da lidocaína da inalação no artigo que eu li, 2 mg quilo. E depois eu vou mandar para o Dr. Luiz, ele compartilha lá no canal do Telegram dele, eu vou compartilhar no meu também, né? Para vocês terem acesso a esse artigo aí, que eu achei bem interessante. Achei ele essa tarde, né? Tava dando uma olhada ali para ver o que tinha de mais atual para a gente conversar. Né? Tu tem usado, né? Eu nunca cheguei a usar, né? A teburtalina e o albuterol nessas casos de emergência para...
Bruno, na verdade não, porque eu quando... Ah, você fala para asma. Nesse caso da asma, do paciente que chega em... Oi. Oi, agora eu tô ouvindo. Oi, tô ouvindo. Deu uma travadinha antes, mas foi. Agora eu tô ouvindo. Você perguntou se eu tô usando alguma medicação para asma. Isso. Qual felinos. Você falou que eu não vi? Eu falei o albuterol e a teburtalina, né? Aqui em casa a gente usa teburtalina. Não, ultimamente não, cara. Na crise asmática não. A gente costuma fazer a nebulização e a principal medicação ali naquele principal momento da emergência é fazer o corticosteroide também é verdade, né? Que é o momento que a gente faz a dexametasona. Ali que é uma das poucas momentos que a gente indica ainda a dexametasona. Cara, a dexa hoje está sendo assim um pouco meio tirada da medicina felina e muita gente está até falando que é contraindicado. Mas tem ainda algumas situações que ela ainda é super indicada e é na crise asmática, cara. Uma das coisas assim sensacionais é você usar. Lembrando que corticosteroide, pessoal, dificilmente pode gerar uma gastrite em gato, porque eles têm muito receptor. Mas ainda tem relatos de que, exceto a dexametasona. Então, se às vezes você faz dexa, principalmente nesses pacientes asmáticos, que você tem que fazer ali 1, 2 vezes, várias vezes por via endovenosa, esses pacientes podem vomitar, então você pode atribuir isso sim. Isso foi uma das coisas bacanas que eles falaram no congresso, que você usar essa dexametasona no gato, pode ter essa questão de vômito. Aí depois você usar a inalação e usar a bombinha. Pessoal, uma coisa super importante quando você for usar a bombinha do broncodilatador é o seguinte, você tem que comprar aquela máscarazinha infantil de criança e não adianta você colocar e só bater uma vez. Você tem que bater e você tem que aguardar pelo menos o animal fazer 5 movimentos respiratórios. Isso é super importante. Tem estudo muito bom e esse eu vou mandar também no grupo do Telegram. A resposta desse paciente, menos de 5 movimentos respiratórios do gato, não adianta. Então você tem que bater no espaçador, colocar o gato e esperar pelo menos 5 movimentos respiratórios, senão não adianta nada. Perguntaram aqui também, né, qual a opinião do milk em felinos. Assim, eu tenho tirado bastante o milk da rotina de treinamento e tudo mais. Eu prefiro fazer uma infusão analgésica. No caso dos felinos, tira lido, porque a lido que usualmente é utilizada, ela é uma dose alta para felinos, né? Então tira lido, deixa a queta, ou se tu tem uma dexmedetomidina, bota a dex junto, faz uma infusão de dex e queta, ou só de ketamina, e complementa com opioide a cada 6 ou 8 horas. Tá? Tu vai ter um efeito muito melhor do que deixar ele na infusão, né, do opioide em algumas situações. Eu prefiro muito mais porque evita a depressão respiratória. Que nem se você fazer um bolos muito grande, às vezes por esqueceu ali, botou gotejado de um jeito, o bicho mexeu a pata, desceu mais rápido, a chance de você causar uma intoxicação que vai levar esse paciente a óbito, ou uma depressão respiratória ou cardiovascular muito grande, com o opioide é mais fácil do que somente com a lido, quer dizer, somente com a dex e com a queta, tá? No máximo com a dex e queta você vai causar uma leve sedação. Então é uma maior segurança para o internamento, né? E você consegue ter uma analgesia show de bola complementando com opioide aí a cada intervalo. Pessoal, infelizmente o Instagram já está falando aqui que vai finalizar. Eu sei que deu algumas travadas, mas muitas vezes travou aí para vocês e não travou para a gente. Vai ficar aqui 24 horas. Eu vou subir, colocar essa live no canal do Telegram e vou mandar para o Bruno também. Isso. Caso vocês não façam parte do meu canal do Telegram, estejam no canal do Telegram do Bruno, eu vou mandar para vocês. Bruno, obrigado aí pela presença mais uma vez. Para o pessoal aí que queria saber, o Instagram do Bruno é @sense_anestesivet, tá bom? Eu vou colocar também, eu vou marcar nos meus stories para vocês seguirem eles lá. Muito obrigado, pessoal. A gente chegou a 150 pessoas durante a noite. A gente tem que marcar outra daquela no YouTube para ficar umas 3 horas falando, né? Que aquela outra vez foram 2 horas, né, cara?
Foi 2 horas e tinha mais assunto para falar, né? Tinha bastante coisa.